É uma coisa maluca, olha só. Parece coisa de filme. Eu quero a foto aqui da Monique. Olha a história que eu vou contar para você agora, a reportagem que foi preparada pela produção aqui do Balanço. Essa mulher de 65 anos cresceu numa família de classe alta aqui de São Paulo. É um caso daqui, tá? Uma família com todo conforto, nunca teve problema. Ela nunca precisou se afastar do luxo. Frequentou colégios da elite aqui na capital paulista. Só que nada disso impediu que essa mulher ficasse conhecida como a maior estelionatária do Brasil. Ela se tornou mau caráter. Tanto que a Dominique, ela foi condenada. Ela ficou muito tempo atrás das grades e agora vem uma bomba. Ela acaba de ser solta da prisão de Tremembé depois de passar 32 anos atrás das grades. Sim, ela ficou 32 anos presa e agora está solta. Você vai acompanhar essa história impressionante, Lombardi, eu vou colocar no ar. Você conhecia a história dela? Conheci o comecinho da história dela. Imagina você que está me assistindo. A mulher, ela cresceu com várias babás. Sabe essas histórias que a gente vê hoje na internet dos artistas que contratam várias babás para cuidarem de uma criança? Era essa mulher quando criancinha. Família tinha várias babás para ela, cresceu nas melhores escolas, viajava sempre para a Europa, ela tinha do bom e do melhor. Tinha de tudo para ser uma grande mulher, mas ela decidiu aproveitar todo o conhecimento que ela tinha para aplicar golpes nas pessoas. E apesar do dinheiro e apesar dos grandes advogados que a família contratou para defender essa mulher, não adiantou de nada. Ela ficou 3 décadas presa. O que é que ela vai fazer agora? Depois de três décadas, muita coisa mudou, é ou não é? Será que ela conseguiu se redimir? Ela está preparada para uma nova vida e agora entrar no caminho certo? Ou ela sai de lá com desejo de vingança? Vamos ver? Reportagem na tela do Balanço. De uma vida de privilégios a uma trajetória de golpes sofisticados. Filha de pai americano e mãe alemã, Dominique Cristina Scharf nasceu há 65 anos em São Paulo. Cresceu em família de classe alta, frequentou escolas de elite, desfrutou de conforto e luxo. Só que ainda jovem, os primeiros desvios, furtos em casa e em lojas, que ficaram mais frequentes depois da morte do pai e o distanciamento da mãe. Quando a gente pega a história dela, parece muito um transtorno de personalidade antissocial, né? Que é o que a gente chama de psicopata. Por quê? Desde a infância já comete delitos, já quer ter esse prazer imediato, essa recompensa imediata. E essas pessoas, muitas vezes, independente de ter um bom status financeiro ou não, ser de família rica, elas buscam um caminho mais curto, né? E o caminho mais curto geralmente acaba sendo muito próximo do crime, né? Aos 21 anos veio a primeira prisão. A partir daí teve início uma série de idas e vindas ao sistema prisional, marcada por crimes que a tornariam conhecida como a maior estelionatária da história do Brasil. Dominique acumulou dezenas de inquéritos na década de 1990. Estelionato, falsificação de documentos, uso de identidades falsas, furtos e até assaltos à mão armada. Descrita por policiais como uma das criminosas mais habilidosas de São Paulo, capaz de enganar empresários, lojistas e banqueiros com facilidade inigualável. A cartela de golpes de Dominique incluía desde fraudes simples, como a falsificação de cheques, até esquemas elaborados, como a venda de joias falsas disfarçadas de peças raras. Os truques mais famosos eram os golpes do amor. Dominique se envolvia com homens casados, marcando encontros em hotéis de luxo, fotografando as vítimas nuas enquanto dormiam. Depois, ela exigia altos valores para não enviar as imagens às esposas. Ela também se hospedava em hotéis e saía sem pagar. Frequentava restaurantes sofisticados, onde pedia pratos e bebidas caras. E inventava desculpas para fugir da conta, como colocar uma barata no prato e fingir indignação. Ao que tudo indica, se trata de um caso de psicopatia. O que não significa que ela não tenha responsabilidade pelos crimes, ou seja, maluca, não é isso, tá? Mas sim uma ausência de empatia e uma necessidade de fazer as coisas a qualquer custo, né? Não importa quais são as consequências, continua fazendo as coisas para benefício próprio.
A trajetória ficou ainda mais sombria. Dominique foi acusada de se envolver com tráfico de armas, clonagem de veículos e integração a uma quadrilha que roubava carros em São Paulo. Enviava-os ao Paraguai para adulteração e trazia os automóveis clonados de volta ao Brasil. E um assalto a um vendedor de joias foi enquadrado como tentativa de homicídio e rendeu uma condenação de mais de 12 anos de prisão. Com o tempo, as condenações de Dominique se acumularam em quase meio século de penas. 9 anos atrás, o Departamento de Execuções Criminais unificou 20 processos em um só e fixou a pena de 57 anos, 11 meses e 10 dias de prisão. Dominique tentou escapar do presídio algumas vezes e essas fugas também ajudaram a consolidar a reputação da criminosa. Ocorre que a quantidade de condenações foi tamanha que se tornou extremamente difícil precisar o tempo efetivamente restante de cumprimento da pena, gerando inclusive certa insegurança jurídica no acompanhamento da execução. A primeira foi no Carandiru. Lá, a estelionatária cortou o alambrado com um alicate ao lado de outra detenta. Ela foi recapturada ao tentar atravessar um córrego e acabou transferida para Ribeirão Preto. Só que de lá, Dominique escalou uma muralha de 6 metros usando uma armação de madeira que estava em uma plantação de maracujá e fugiu pela segunda vez. Episódios prolongaram a estadia na cadeia. Na penitenciária feminina de Tremembé, onde passou os últimos anos, distanciou-se das outras detentas e romantizou os crimes que cometeu, dizendo que foram momentos de glamour e também mostrando arrependimento em outros. Agora, depois de ficar 32 anos entre idas e vindas atrás das grades, Dominique saiu de Tremembé depois de uma ação no STF que reconheceu o teto de 30 anos de prisão. Esse episódio demonstra, por um lado, a gravidade da reiteração criminosa e, por outro, evidencia as limitações estruturais do sistema de justiça em lidar com situações tão fora do comum. E a maior estelionatária do país planeja um recomeço: montar uma grife de tricô, fruto do ofício aprendido na cadeia, transformando o gosto por moda sofisticada em um negócio autoral. É um caso que deve servir de reflexão sobre a necessidade de maior organização e eficiência nos mecanismos de controle da execução penal, especialmente em hipóteses de reincidência múltipla. Tem aquele ditado que fala que a madeira, quando seca, ela não se endireita. Tomara que esse ditado não caiba aqui para essa mulher, que ela tenha aprendido, né, bons princípios dentro da cadeia, porque o passado dela foi tenebroso, não vai? Vou contar um detalhe. Eu escrevi algumas matérias quando eu trabalhava no jornal sobre essa mulher, a Dominique. Numa delas, os advogados tentaram dizer que ela era cleptomaníaca, que ela era doente por furto, por roubo. E aí não pegou. Não pegou porque o juiz mandou submetê-la a um exame de sanidade mental com um psiquiatra designado pelo juízo. Nada, por isso que ela foi para a cadeia e ficou na cadeia. Eu, particularmente, também tenho uma visão muito minha sobre esse assunto, sabe? Quando a pessoa ela é doente, porque ela é doente, ela rouba, eu acho que é mais um motivo para ela ficar presa. Porque aí, se você sempre vai roubar e vai colocar a culpa na doença, então me desculpa, você não pode viver em sociedade. É uma discussão que o Brasil deveria ter, né? Nós damos muitos benefícios para pessoas que às vezes matam, estupram, roubam e por algum momento eles dizem, mas eu só fiz isso porque é alguma coisa mais forte do que eu. Eu acho que não pode colar.